É muito comum as pessoas dizerem que basta agir, que basta fazer, que basta trabalhar mais. Mas se fosse apenas sobre fazer, todas aquelas pessoas que se esforçam muito viveriam exatamente aquilo que sonham. E claramente não é isso que acontece. Isso porque toda realidade é criada duas vezes. Primeiro na nossa consciência e depois no mundo físico. Porque perceba, quando nós desejamos uma casa, uma viagem, um carro, um livro, um relacionamento, uma empresa, tudo isso começa com uma ideia. Você imagina, você projeta, você literalmente faz todo o projeto, toda a estrutura dessa ideia, desse desejo, primeiramente na sua mente, depois você começa a agir, depois você começa a buscar o que você precisa fazer para que isso realmente aconteça, por onde você deve começar. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. E é importante a gente lembrar aqui um ponto que é crucial, é que a gente nunca vai conseguir alcançar ou conquistar ou viver na nossa vida aquilo que nós não conseguimos imaginar, aquilo que o nosso cérebro não consegue pensar, imaginar com detalhes, aquilo que para ele é tão distante e é tão incomum, é tão fora da realidade que ele não consegue nem sonhar, digamos assim, não consegue nem idealizar, não consegue nem ensaiar mentalmente. É importante a gente entender que a gente não vai conseguir chegar onde a nossa mente, onde o nosso cérebro não chegou ainda, onde ele não conseguiu visualizar, onde ele não conseguiu imaginar. Porque se nós não conseguimos sequer imaginar algo diferente, um novo cenário de vida, novas conquistas, nova empresa, um novo relacionamento, um novo faturamento, uma nova saúde, um novo corpo, seja lá o que for, se a gente não consegue imaginar isso, o nosso cérebro não vai buscar as ferramentas, não vai buscar os meios, as alternativas para conquistar isso. Porque para ele isso nem é uma possibilidade, isso nem existe. E muitas pessoas não conseguem imaginar a vida que desejam, não conseguem projetar uma vida com muito mais prosperidade, com muito mais sucesso, com muito mais saúde, com muito mais êxito nas relações, com muito mais abundância em todas as áreas, porque tem tanta crença limitante prendendo essa pessoa naquela vida medíocre que ela vive, que ela não consegue sequer imaginar uma vida melhor, uma vida diferente. Por exemplo, ela não consegue se imaginar tendo um carro 20 vezes mais caro do que o que ela tem. Ela não consegue se imaginar morando numa casa 10 vezes melhor, mais cara do que aquela que ela mora. Essa pessoa não consegue se imaginar tendo um faturamento 30 vezes maior do que ela tem hoje. É muito assustador, é muito distante, é muito novo, é muito diferente. Ela não consegue se projetar para lá porque ela tem tanto medo que ela não consegue nem no seu imaginário ir até lá. E se a gente não consegue ir na nossa imaginação, se a gente não consegue fazer essa projeção, não tem como a gente chegar nesse resultado no nosso mundo físico. E esse é um ponto muito importante que eu quis frisar aqui, porque às vezes a gente não dá tanta atenção para isso, a gente acha que não tem tanta relevância, que não tem importância alguma. Só que é porque a gente esquece que o que determina a nossa vida é justamente os nossos pensamentos, é justamente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, aquilo que nós somos. Ou seja, a realidade ela é criada de dentro para fora. E é justamente por isso que mudar apenas o comportamento quase nunca funciona, quase nunca traz resultados significativos a longo prazo. Por exemplo, começar uma dieta, empreender, começar atividade física, começar um relacionamento novo, mudar de cidade, enfim, qualquer coisa. Sem mudar o nosso sistema de crenças, sem mudar a nossa identidade, tudo tende a voltar exatamente como era. Ou seja, a gente tende a voltar a repetir exatamente os mesmos padrões e a gente cria para a nossa vida cenários muito semelhantes àqueles que a gente já viveu, aquilo que é conhecido, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já experimentou. Porque se nós não mudamos a nossa identidade, só mudamos a nossa ação, isso vai ser inconsistente e a gente vai acabar voltando para onde nós estávamos, com o que é coerente com a nossa identidade. Então, o vídeo anterior, se você não assistiu, ele complementa, de certa forma, esse conteúdo aqui. Se você não viu, então volta um vídeo e vai lá assistir, porque é bem importante. Porque lá eu expliquei muito sobre essa questão da coerência. Então, nós sempre vamos viver aquilo que é
coerente. Se eu não mudo a minha identidade e eu tento mudar as minhas ações, eu estou fazendo algo que é incoerente com quem eu sou. Então a tendência é que eu vá retornando ali aquelas ações para voltar para aquilo que é coerente com quem eu sou, porque a nossa vida sempre vai ser sobre coerência. Nunca a gente vai ter uma ação aqui e uma identidade aqui. Isso não se sustenta. Pode até acontecer por algum certo tempo, mas ou eu vou retornar para minha identidade para voltar a fazer tudo igual, ou eu preciso mudar a minha identidade para acompanhar aquilo que eu estou fazendo. Então, sempre precisa ser coerente. Então não é simplesmente agir de uma forma diferente, você precisa literalmente pensar, sentir, acreditar, interpretar de uma forma diferente. Porque a gente não vai criar na nossa vida um resultado desejado simplesmente porque eu pensei ou porque eu desejei aquilo. A gente vai precisar desse alinhamento, dessa coerência, ou seja, vai precisar de uma mudança interna. Porque se eu tenho um resultado X e eu quero um resultado Y, significa que eu quero algo diferente. Se eu quero algo diferente, eu vou necessariamente ter que me tornar uma pessoa diferente, que tem crenças diferentes, que reage de uma forma diferente, que interpreta de uma forma diferente, que acredita em coisas diferentes, que tem um estado de ser diferente, que tem uma frequência diferente, ou seja, eu vou precisar mudar completamente quem eu sou, para que aí sim eu consiga acessar uma frequência diferente, onde eu vou fazer coisas diferentes, vou ter novas possibilidades e resultados diferentes. Ou seja, não é simplesmente eu mudar alguns hábitos ou mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha consciência, o meu entendimento, a minha interpretação sobre a minha vida e sobre mim principalmente, porque dessa forma eu vou conseguir entender quais são as crenças que me mantêm exatamente nessa realidade, reforçando isso que eu acredito, tendo pessoas que reforçam o que eu acredito, situações que reforçam o que eu acredito. Conseguindo alterar essas crenças que me mantêm ali, eu consigo sair desse nível, desse lugar e consigo me projetar para um lugar diferente. A partir do momento que eu consigo ir para um lugar diferente, eu já tenho crenças diferentes e eu vou construindo uma identidade diferente que seja coerente com aquilo que eu desejo. E por isso também que a gente precisa ter muita clareza sobre o que nós desejamos viver. Qual é a vida? Quais são os detalhes? Qual a pessoa que eu preciso me tornar para alcançar isso? A gente precisa ter essa clareza para a gente ir selecionando aquilo que deve fazer parte da nossa vida e aquilo que não deve. A gente precisa construir uma consciência que seja coerente com aquilo que nós desejamos viver. É dessa forma que a gente vai conseguir ir produzindo de forma ativa, de forma consciente, de forma intencional a vida que a gente deseja viver. Não é simplesmente pensando, não é simplesmente desejando. É mudando o nosso estado de ser, é mudando os nossos padrões internos, a nossa identidade, a nossa autoimagem, as nossas crenças. É essa mudança, é essa reformulação interna que vai fazer com que as coisas externas se reorganizem. Porque a realidade, ela nunca começa do lado de fora, ela sempre começa do lado de dentro, na forma como você percebe, interpreta e responde ao mundo. Ou seja, o que cria a sua realidade não é o que você faz, é quem você é. Então não é sobre o que você deseja, é sobre quem você está sendo que está produzindo esses resultados na sua vida. Eu espero que esse assunto tenha sido relevante para você, que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para que esse conteúdo alcance mais pessoas e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você consegue acompanhar toda semana os conteúdos que eu trago por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te espero no próximo.